Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, o assunto de hoje é: o que é espiritualidade? Ou ser espiritual segundo as Escrituras. O que é espiritualidade segundo a Escritura? Vamos juntos? Mas antes que eu comece, como de praxe, se você não conhece, entra, se inscreva neste canal, é o que eu estou pedindo para você. Like ou dislike, porque aí a plataforma vai estar avisando você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike ajuda a ranquear, crescer os views, né? Melhora aí o ranqueamento do vídeo. E aí, no rodapé, o que você achou do assunto? São assuntos ao qual eu trago com uma reflexão, porque se você entrar no canal, você vai encontrar aí mais de 450 vídeos prontos. E dentro desses 450, são 470 aproximadamente, você encontra sobre esse assunto espiritualidade. Se você escrever lá Carlos Zanino na busca do YouTube, e o que você gostaria de saber. Vamos juntos? O que é espiritualidade? Na Bíblia, o que é ser espiritual? Vamos ter uma ideia junto? Bora, vamos aprender. A espiritualidade é aquilo que ocupa uma dimensão que você não acessa pelos seus ouvidos ou pelo seu olfato. Tranquilo até aqui? Você não vê, você não toca, mas você sabe que existe. É como se eu estivesse dizendo aqui para você, dá uma olhadinha lá em Hebreus 11:1, você vai ter a ideia do que eu estou falando, mais preciso, como base, tá certo? Então, o que é que nós então devemos buscar na Bíblia que se diz ser espiritualidade? Bom, isso está ligado àquilo, está ligado à fé, está ligado à vida, seja o que for ou quem for. Então sempre vai estar ligado à fé e sempre vai estar ligado à vida, ok? Só para a gente entender. Então essa espiritualidade na Bíblia é uma busca que deve ser uma meta para todos os cristãos. Você vai entender por quê? Não entendeu? Mas calma, estamos começando. É um processo no aperfeiçoamento do caráter humano. E aí você pode entrar e fazer uma busca em Gálatas 5. Gálatas 5, em diante de carreirinha. Você vai ver lá o fruto do Espírito e as obras da carne. E aí você vai medir aí o quanto você já cresceu. Ok? Já que eu estou falando de vida cristã, vida e fé. Vamos lá. Então, somos desafiados a buscar essa perfeição em todas as suas dimensões. Perfeição aqui, ela é perfeição segundo o ser humano, tá certo? Não é a perfeição de Deus, que é bem diferente. Tá? Nós não conseguiríamos atingir a perfeição de Deus. Mas essa está relacionada às questões do entendimento. Aqui, ó, entendimento. Romanos 12:2 em diante, você vai entender o que eu estou dizendo. É redundante, mas é para você entender que funciona desse jeito. Então, a boa espiritualidade, ela tem que estar baseado nas escrituras, na vida cristã moral e cível. O ser humano, ele é um ser tripartido. Ele é um espírito, tem uma alma, é uma alma nesse sentido e habita um corpo, ok? Então ele tem tripla necessidade e nós temos que estar observando essas três partes, tá certo? Então vamos lá. Aquele que começou a boa obra em vocês, ou aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até aquele momento. Cada um de nós vamos ter aquele momento de Cristo Jesus. Cada um, para entendermos melhor, cada um de nós temos um numeral, um chamado, né? Seja por nome ou pelo número, digamos assim, tá? Já que Deus nos conhece pelo nome, então, quando chegar aquele dia ou aquele momento, como cada um vai ter experiência pessoal com Deus, então aí, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. E esse dia de Cristo pode ser a qualquer momento, como também aquele grande dia ao qual o Senhor virá. Filipenses 1:6. Bora então?
Continuando, em 1 Coríntios 13, se você pegar em diante, é importante, 1 Coríntios 13, em diante de carreirinha, conseguimos entender a descrição de Paulo que ele fez acerca da espiritualidade. Então podemos dizer também que espiritualidade é um padrão divino para o homem cristão a alcançar a plenitude do Filho de Deus. O plano de Deus ao enviar Jesus é tornar os homens à sua imagem e semelhança. Lembra lá no Éden, do Gênesis, né, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus assim o fez. Isso está dentro de um padrão das questões morais, intelectuais. Você está entendendo? Das emoções, dos sentimentos. Então, basicamente, o que nós entendemos aqui é isso, tá certo? Não é uma plenitude de Deus, mas em Deus, do ser humano, ok? Digamos que no numeral, Deus é 7, o ser humano é número 6. Para a gente entender, tá certo? Para a gente entender, aí viria os bichos, aí viria a natureza, aí viria... Só para a gente entender, tá bem? Vamos lá. É interessante que nós tenhamos esses pensamentos de primeira mão, entendermos que a criação também está dentro dessa espiritualidade metafísica. Então, o conceito espiritual dentro de um conceito encarnado, de uma metafísica, tá certo? Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Eu vou repetir, é importante essa passagem. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Lembra da espiritualidade no questão de plenitude ou de perfeição? Está dentro desse quesito aqui, maturidade, discernimento, capacitação para discernir uma coisa ou outra, o bem do mal, tá? Para atingirmos essa plenitude de Cristo. Então Cristo, o varão perfeito, ele sofreu, ele viveu até chegar numa plenitude como humano, como ser humano, porque como Deus ele já existia nessa plenitude. Jesus foi um ser humano 100% e 100% Deus, porque ele faz parte da Trindade. Não sei se você crê assim, mas as Escrituras nos diz que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Efésios 4:3. Eu não sei qual é a sua versão aí, mas dá uma olhadinha, tá? Efésios 4:13, ok? Pode pegar Efésios 4 em diante. É bom que você lê todo o texto ali para ter o contexto. A espiritualidade constitui-se de uma fé sadia. Lembra de Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6? Agora eu estou citando para você entender. Mateus 11, 28, 29, 30, 31, você pode ler de carreirinha ali. Então a espiritualidade constitui-se de uma fé sadia, e uma fé sadia fundamenta-se numa doutrina sadia. Lembra que a Igreja do Senhor Jesus ela começou em Atos 2 em diante. Se você for ler Atos 2 em diante, você vai entender as doutrinas ou a doutrina dos apóstolos, tá? Tá ok? Tito 1,13, então é importante que você esteja lendo lá Atos 2 em diante. Depois você vai lá em Tito, uma epístola bem curtinha, bem pequenininha, tá? Tito 1,13, Tito 1,13, texto no contexto, porque eu estou falando hoje de uma espiritualidade sadia do cristianismo, certo? Dentro do cristianismo. Então, para a gente terminar, o próprio Jesus nos traz ensinamentos e práticas de conduta. O próprio Jesus já fez isso. Se você for dar uma olhadinha nos evangelhos, você vai ler e entender melhor. Por quê? Dou um exemplo aqui. Lucas 10, 25 ao 37. Jesus dá mais ênfase na espiritualidade do que na religiosidade. Eu quero abrir aqui um parênteses. Eu já ouvi aí uns 3 ou 4 líderes, pastores, dizendo que a espiritualidade de alguém se mede pelas vezes em que ela vai a uma igreja. Eles chamam de igreja, mas não igreja somos nós. Somos pessoas, o templo do Espírito. Então, para vocês entenderem, estou fazendo aqui de uma forma bem redundante, para que vocês entendam melhor. Então, 3 ou 4 pastores que eu ouvi, gente de renome, e falando assim pessoalmente,
Diz que se mede a espiritualidade de alguém pela frequência aos cultos, aos programas dessa tal igreja. Isso é uma falácia. Isso é uma inverdade. Isso não é verdadeiro. Então nós estamos vendo um pedacinho aqui. Eu já tenho no canal sobre esse assunto, mas só para a gente fazer uma ligação, uma reflexão, de que Lucas 10, 25 ao 37, Jesus está dando mais ênfase à espiritualidade, relacionamento, amor a Deus. Lembra da cruz? Já viu a cruz como é que é? A cruz não é assim? De Deus para os homens e dos homens para os homens. De Deus para Jesus e de Jesus para os homens. Então, essa deve ser a espiritualidade de alguém, essa condução, esse João 14,6, 1 Timóteo 2,5. Então, deveria ser isso na vida de uma pessoa, ok? Então, Jesus dá mais ênfase à espiritualidade do que à religiosidade, claro, redundante, claro, sim. Aliás, ele é muito duro com os fariseus, saduceus religiosos da época. Basta olhar Mateus 23 em diante, você vê ali a correção, a palavra dura ao qual o próprio Jesus dizia, falava, ensinava ali a todos e com relação também aos religiosos da época. Então a espiritualidade, ela deve ser diferente dentro do cristianismo, ela deve ser diferente das questões religiosas. Questão religiosa é uma coisa, espiritualidade é outra, por isso que tem que ser espiritualidade sadia, tá? Dentro dos termos das escrituras. Então a espiritualidade não é religião e nunca será. Grave isso. Espiritualidade não é religião e nunca será. Nesta relação que fizemos aqui, a espiritualidade é uma experiência humana com o sagrado, com o Deus Todo-Poderoso, tá certo? Transcendendo qualquer religião, filosofia, forma de vida ou qualquer experiência que o ser humano venha a ter. Então a palavra aí, ela deriva, né? A religião deriva da palavra religare, que em latim significa religação, ligar algo ou alguém ou vice-versa. Então que você possa ter isso em mente. Então religião é uma crença, tá certo? Mas o que nós estamos falando aqui é de espiritualidade, é de um relacionamento com Deus e com o ser humano sem religião, sem camuflagem, sem qualquer conveniência, sem qualquer questão de aparência. Não, a espiritualidade ela não é isso, tá? Exemplo disso foi Nicodemos, João 3,3, não vou me decorrer em tudo isso, porque em João 3,3 ali, Jesus tem ali um papo, uma conversa com um arcebispo, um papa da época, que chamava Nicodemos. Então você dá uma olhadinha, dá uma lida, e você vai entender melhor o papo que eles tiveram, tá certo? Então devemos também ler 1 João 3,24, para assim ter uma espiritualidade cristã saudável e abençoada. Esses versículos que eu passei para você, meus queridos, dá uma olhadinha, dá uma lida, porque você lendo, você vai encaixar as peças desse quebra-cabeça. Não é difícil, é muito fácil, mas você precisa se sujeitar à palavra de Deus. Acima de qualquer religião, filosofia, achismos, tá? Doutrinas, dogmas, instituições, denominações, Deus está acima disso. A palavra de Deus está muito acima disso. A maturidade cristã está muito aquém e muito acima disso. Tá bom, meu querido, minha querida? Era isso que eu tinha para vocês neste momento dentro dessa reflexão. Deus abençoe você, sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.